Olá, olá, boa noite. Vamos começar hoje aqui mais uma live. Vamos esperar a galera entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre detox, né? Detox físico e mental. Então vai ser uma live bem produtiva. Vou tentar passar o máximo possível de informações para que vocês possam compreender o que é esse processo, né? Vamos aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho. Boa noite, Jaque. Já está aí online, né? É isso aí. Então vamos lá. Bom, pessoal, o objetivo, né, dessa live é passar para vocês um pouco mais de informação a respeito do processo de detox físico, mental, emocional, que eu venho realizando na minha clínica, no meu consultório, tanto presencial, né, para as pessoas que estão ali presentes, mas também eu faço um acompanhamento online também, né? Mas a questão é o seguinte, né? No começo do ano eu fiz um processo de detox, né? Foram 10 lives, eu acho que se alguém acompanhou, manda um alô aí, em janeiro agora. E a gente ia fazer um evento presencial, mais ou menos em maio, junho, e com toda essa questão da pandemia, fiquei aguardando até agora, e realmente ficou inviável, não dá para fazer, a Jaque fez. Esse evento aí agora no meio do ano e agora para o fim do ano também, e eu não quero esperar para chegar lá mais um ano para poder fazer aquele evento. Então o que eu fiz foi bolar uma forma de passar essas informações, esse projeto, essa forma, esse método que vai ensinar as pessoas a construírem uma maneira diferente, uma maneira mais produtiva de experienciar a sua vida, experienciar as suas relações, as relações humanas, a relação com a alimentação, para que você possa encontrar mais equilíbrio físico e mental. Então, é por isso que a gente está hoje aqui gravando essa live para vocês, né, terem a noção do que seria esse projeto. E hoje em dia, né, eu recebo muita gente no consultório com doenças crônicas, né? Então, pessoas que, por exemplo, querem perder peso, mas não conseguem. Então, tem lá uma obesidade, a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, depressão, ansiedade. Agora está vindo muita ansiedade e pânico, né, atendimento. Mas também patologias como dores musculares, né, muitas pessoas com dores musculares. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje é o seguinte, que a maioria das vezes, quando um sintoma ele se torna mais crônico, o que seria crônico, né? Acima de 3 meses, né? Em termos de literatura, mas o que a gente observa é não só isso, né? É a repetição daquele mesmo sintoma. Então, por exemplo, eu tenho rinite desde a minha infância, eu tenho sinusite desde a minha infância, eu sempre tenho bronquite, ou eu tenho dores musculares há 10 anos, mas isso não é todo dia. Né? Eu tenho, às vezes, 1 dia, 2 dias, no mês, e passa. Então, assim, a pessoa, quando ela começa a ter um tipo de sintoma que é repetitivo, você precisa começar a pensar em 2 processos. Né? Primeiro, um processo emocional. Então, uma influência do meu estado emocional sobre o meu corpo físico, né? Então, esse é o primeiro ponto que você deve analisar. Quando é crônico, tá? Quando você toma todos os medicamentos, quando você faz tudo o que você precisa fazer para melhorar aquele sintoma, mas ele não melhora. Então, você tem que começar a pensar no aspecto emocional. Depois, né, de você pensar sobre o aspecto emocional, você também tem que pensar a respeito da intoxicação do seu corpo ou da capacidade que o seu corpo está tendo de se autorregular. E a gente está vendo muito isso hoje no que está acontecendo na pandemia agora no Brasil, né? Pessoas que
se recuperam, pessoas que não se recuperam com a mesma faixa etária de idade, o mesmo estilo de vida. Umas adoecem e outras não adoecem com o vírus que está tendo aí. Então, às vezes, o que diferencia isso é o que? A resposta imunológica do nosso corpo ao que está nos agredindo. Pode ser um vírus, pode ser um estresse, pode ser um conflito emocional, pode ser um processo físico mesmo. Às vezes você está trabalhando demais em casa e agora é tudo sentado, né? Então, no computador e tal, todo mundo mais em casa ali, trabalhando home office. Então, isso pode ir gerando tensões físicas também no corpo e o seu corpo tem que conseguir se adaptar a essa tensão. Então, quando o nosso organismo ele perde essa capacidade de adaptação, é quando começa a surgir os sintomas. E a gente pode falar até mesmo fisicamente. Se você tiver um quadril mais rígido, você perdeu a capacidade de adaptação do seu quadril, você começa, por exemplo, a forçar a musculatura lombar e você pode ter dor lombar. E aí, se você entrar com um tratamento lombar, né, medicamentoso, que seja, você não vai ter sucesso. Por quê? Porque você precisa trabalhar a causa, que é a mobilização ali do quadril. Então, tudo isso é só para vocês começarem a compreender como que você deve conduzir na sua linha de pensamento quando você tem um sintoma crônico, né? Pensando sempre na capacidade que o meu corpo tem de se organizar, né? de responder àquela agressão, e a capacidade também que o meu organismo, o meu estado emocional tem, né? Qual que é a capacidade que você tem de lidar e gerenciar as suas emoções. Né? Por isso que eu criei o processo Detox Físico e Mental, porque ele aborda basicamente todas as áreas da nossa vida. A alimentação, a parte profissional, a parte familiar, a parte de relacionamento amoroso. Né? Então, assim, ele amplia a visão sobre todas as áreas da vida, faz com que você entenda onde está o desequilíbrio, né? Se é a alimentação, você vai buscar um nutricionista para você conseguir modificar ali esse aspecto, mas às vezes a sua dificuldade com a alimentação, enquanto você não olhar para isso, não me alimento bem. Mas às vezes a sua dificuldade de alimentação é uma forma que você tem de suprir um estresse profissional. Então, às vezes você tem uma frustração na sua profissão, né? Você não se sente feliz, você não se sente realizado, você acha que você não ajuda as pessoas, que você não tem uma finalidade. Você pode pegar aquele conflito na parte profissional e jogar, por exemplo, na sua alimentação. Né? Ou você está lá com um problema na família, né? E você não consegue fazer atividade física e cuidar do seu corpo, por exemplo. Então, essa é a função do detox, que é você conseguir olhar para várias áreas da sua vida para que você identifique aonde eu tenho um problema. Né? E muitas vezes esses problemas eles começam no nosso dia a dia. Você não precisa ter um conflito muito grande, um estresse muito grande. Basta você olhar, na maioria das vezes, a rotina de uma pessoa. Né? Então, começa que muitas vezes as pessoas no geral, às vezes elas dormem tarde, né? Elas ficam assistindo televisão, celular e tudo mais, até tarde, ou resolvendo processos, né? Resolvendo processos do trabalho no celular, aquela loucura. Então, assim, à noite ele já deixa de experienciar um pouco a família, já deixa de estar ali com a família, ou no momento de lazer, continua resolvendo coisas do trabalho. Então, assim, à noite, naquele momento em que era para você começar a produzir sua melatonina, né? Diminuir ali o seu cortisol, você já joga um pico de cortisol, que é o hormônio do estresse, para que você fique atento, acordado, né, precisando fazer o que você faz. Aí vamos supor que você, né, por esse problema, às vezes, de cortisol, que às vezes você vai fazer o exame 8 horas da manhã, não vai ter problema, não vai ter alteração nenhuma. Mas se você faz um exame salivar que pega 4 períodos do dia, você vai ver que às vezes à noite você está tendo um pico, depois das 4 horas da tarde, de cortisol. Isso modifica todo o seu ciclo circadiano, que é a noite e dia. Então você passa a dormir mal. Né? Você desperta, mas você dorme bem, durmo. Você acorda à noite, acordo 1, 2 vezes. Então você não dorme bem. Então se você desperta 1, 2 vezes, nem que se for para ir ao banheiro, para tomar uma água, você não está tendo aquele sono contínuo. Aí só de você não ter esse sono contínuo,
o seu sistema parasimpático, que é o que gerencia todo o seu processo visceral, as suas vísceras à noite, enquanto você dorme, para que você possa ali ter uma boa metabolização de tudo o que você fez, que o seu corpo consiga excretar todas as toxinas, né, que ele adquiriu ali durante o seu dia a dia. Então, assim, já começa a ficar prejudicado, né? Então, você já não começa a ter uma boa, um bom processo metabólico à noite. Fora a questão hormonal, que eu não vou entrar agora. Aí você acorda de manhã. Acorda de manhã. E galera, vamos chamando aí, ó. Vai mandando que essa live, assim, ó, essa live é para aquela pessoa que não se cuida, aquela pessoa que não sente vontade de se cuidar, principalmente os outros, né? Tudo bem. Mas eu tenho certeza que a pessoa que assistir essa live, ela vai começar a tomar um movimento de vida para que ela possa começar a se cuidar, né? A partir desse parâmetro que nós estamos fazendo aqui agora. Então essa pessoa, ela acorda de manhã, né? Vamos supor, ela acorda às 6, 7 horas da manhã, e aí, né, ela de repente ela vai lá e toma o seu café da manhã. Tem pessoas que nem café da manhã tomam, né? E tá tudo bem. Tem vários tipos de dieta, umas que fazem jejum, outras que não. Vamos falar de uma alimentação natural ali. Então você acaba acordando, né? E o que você faz? Você come um pão, um queijo, um presunto, né? E não estou dizendo que isso é errado, né? Que é uma alimentação errada, mas porém não é uma alimentação nutritiva. É uma alimentação, né? Que o trigo, né? Geralmente vem ali no pão e ele vai às vezes dar um estufamento, né? Você não vai conseguir quebrar direto aquelas moléculas, porque à noite você já não dormiu legal. Aí você pode tomar, às vezes, um leite, um café, um queijo, um presunto, embutidos, né? Com todas as suas particularidades a respeito da nossa saúde, muito saboroso, muito gostoso, porém pouco nutritivo. Aí você vai para o seu trabalho, né? Só que antes disso você já briga com o marido, você já briga com o namorado ou com a namorada, né? Porque não lavou a louça, porque deixou a cueca em cima da cama, molhada, sei lá. Já tem um estresse, né? Porque você não consegue lidar no seu relacionamento de casal, ou porque você mora com os seus pais e você não consegue aceitar, né, que eles acordam de manhã e faz barulho, então você já acorda nervoso, né? E vai para o seu trabalho. Muitas pessoas têm essa rotina. Chega no trabalho, né? Senta lá. Aí tem várias possibilidades, né? Você pode se sentir sobrecarregado no seu trabalho porque você tem muitas coisas nas costas para resolver, ou porque o seu cargo é um cargo de extrema responsabilidade. Às vezes você tem um cargo público, ou até mesmo dono de uma empresa que controla muitas pessoas. Então você tem muita responsabilidade, você é que basicamente sustenta a sua família. Então é um peso, gente, a gente sabe, não adianta a gente querer fingir que não é, né? Isso tudo é uma responsabilidade muito grande. Então a pessoa já fica estressada, né? Pode ser que você tenha dificuldade de aceitar aquela pessoa que está lá do seu lado, né? Trabalhando dia a dia, né? Você trabalha lá no banco, por exemplo, e aí você tem uma pessoa que tem um comportamento que você não aceita. Só que esse comportamento que você não aceita, como você não olha para o contexto geral, você não consegue compreender que é o mesmo comportamento que a sua mãe tinha lá na sua infância, ou a vida toda, mas que também te incomoda. Então você acaba projetando aquele conflito com a sua mãe na pessoa que está lá no seu trabalho, que não tem nada a ver com essa história, né? Porém, você acaba ficando irritado, ficando nervoso. Aí se você é uma pessoa que se cala, se fecha, você começa, por exemplo, a ter dor de garganta, amidalite, rinite, sinusite, porque você não enfrenta o problema. E você pode estar vivendo vários conflitos, e quem tiver aí da turma de leis sistêmicas e biológicas sabe, né? O biomaníaco agressivo, que é um nome que a gente dá para patologias onde a pessoa fica muito irritada, onde ela fica muito agressiva, onde ela fica muito nervosa, que é basicamente alguns tipos de conflito em que a pessoa vive. Então a pessoa que ela passa muita raiva, ela passa muita contrariedade, ela não aceita as coisas como são, junto com o conflito de eu sinto que eu perdi o meu território, eu perdi o meu lugar, ou eu não sinto pertencente, pronto.
Você tem uma ativação de 2 conflitos biológicos inerentes à capacidade que você tem de consciência a respeito e sabedoria em relação à sua vida. Quando esses conflitos são experienciados pelo nosso cérebro, a gente simplesmente sente e reage, não tem como. Você só vai conseguir trabalhar isso tendo consciência de que você está agressivo, vivendo um processo no seu trabalho, vivendo um processo, né, de contrariedade que envolve o meu lugar. Fora isso, você está à mercê do seu cérebro. E aí você passa a ficar agressivo, só que você não consegue ser agressivo no trabalho. Você vai ser agressivo às vezes na sua casa, com a tua esposa, com o teu marido, né, com os teus pais, às vezes com os teus filhos, e você não consegue controlar. Por quê? Porque é o gerenciamento do seu estresse no trabalho que você está descarregando ele na sua vida pessoal. A gente às vezes não consegue ter esse controle. Então essa pessoa que acordou, que comeu o pãozinho, que está lá no trabalho, aí fica muito tenso, muito nervoso, fuma cigarro, né? Você está se intoxicando. Ou ela vai lá e toma um refrigerante, uma Coca-Cola, né? 10 horas da manhã, estou nervoso, vou tomar uma Coca. Eu tomo uma coquinha, ou eu vou lá, não, estou estressado, eu vou na padaria. Vai na padaria, come uma coxinha, né? Um óleo, né? Não sou aqui nutricionista, mas todo mundo já sabe basicamente a influência que tem isso daí. Aí, beleza, voltou para o trabalho, foi para tua casa. Chegou em casa, vou almoçar. Almoçou ou almoço na rua? Tem gente que almoça lanche, tem gente que almoça arroz, feijão, um bife frito, pouquíssima salada, toma muito líquido durante a refeição. E não só isso. Eu tive muito esse erro. E agradeço a Daiane, uma nutricionista que eu fui aqui em Araçatuba alguns anos atrás, e ela que me alertou isso. Olha, você, pelo que você me descreve, você come muito rápido. E eu, já tinha estudado muito sobre isso, mas olha só, a gente não se atenta. Então, assim, a digestão, gente, começa na boca. Você mastigar devagar o seu alimento, você, além de começar a quebrar esse alimento, você gera estímulos para o seu estômago. Então aí você chega em casa, você almoça rápido, vem do celular, puto com a vida bonita que alguém está postando ali, você tem uma vida que você não gosta, que você não aceita, ou simplesmente vendo o lado negativo das vidas, da notícia, isso está ruim, isso está errado, isso não é certo, você fica ali comendo rapidamente, tendo informações visuais muitas vezes negativas, ou daquilo que você não consegue conquistar, ou inveja do outro, ou você fica com raiva, ou você fica trabalhando, respondendo as mensagens do WhatsApp. Então, quer dizer, você está num momento onde o seu parasimpático deveria estar atuando para fazer com que a sua digestão melhore, você não consegue, porque você está em nível de estresse, você não entra em vagotonia. Aí você começa a estufar a barriga, você começa a sentir mal-estar, refluxo, enjoo. E aí à tarde você volta para o seu trabalho, na maioria das vezes a pessoa vivencia de novo o seu estresse, a pessoa vivencia de novo toda aquela raiva, dia após dia, ou fica perdendo tempo nas redes sociais, vendo coisas aleatórias, às vezes volta para casa, no meio tempo ali passa, pega um espetinho, come, toma uma cervejinha, e assim a pessoa chega em casa à noite, estressada, nervosa. E como que está o corpo dessa pessoa? Cadê a nutrição adequada para o corpo dessa pessoa, para que o corpo dessa pessoa possa lidar com o estresse? E aí, chega à noite, fica nervoso, fica tenso, está com a barriga estufada, não consegue dormir direito. Aí vamos procurar ajuda. Então, na manhã seguinte eu vou procurar ajuda. Aí vai para o fisioterapeuta, vai para o médico, vai para o nutricionista. Chega lá, todo intoxicado, todo inflamado e todo oxidado. Então, assim, aí o que basicamente a gente faz? Estou com refluxo, eu vou tomar um remédio. A maioria dos remédios, eles são hepatotóxicos, a maioria, não todos. Eles vão sobrecarregar o seu fígado. O seu intestino já não está bom.
Você não tem, não é que você tem diarreia, não significa que você tem intestino preso. Mas o seu intestino ele já não funciona direito. Porque você não dormiu direito, porque você passa estresse no seu dia a dia, porque você não se alimenta bem, né? E aí você toma o remédio para simplesmente tentar anular aquele sintoma que, gente, pelo amor de Deus, já fiz isso várias vezes na minha vida. Tem hora que a gente vai recorrer mesmo. Porém, se você não parar e olhar realmente para a causa que você está vivenciando, para que você possa mudar a sua vida, não vai ser o remédio. Aí por isso que eu comecei a live falando que essa live é para aquelas pessoas que não, principalmente para aquelas pessoas que não se cuidam e para aquelas pessoas que têm uma doença crônica. Porque elas simplesmente não estão conseguindo olhar para onde elas devem olhar na vida delas. Se você é esse tipo de pessoa, você não está conseguindo olhar para onde você deve olhar. Porque a partir do momento que você tem uma ferramenta ou um método que faz com que você olhe para onde você deva olhar, com uma certa consistência, uma certa sabedoria, com uma forma de você conduzir isso, você vai ser efetivo. Porque pensa bem, gente, vamos ser claro agora. Imagine o quanto de energia vocês dispersam, quanto de energia vocês perdem no seu dia a dia, buscando um monte de solução externa a vocês, esperando milagres externos a vocês, sendo que basicamente está aqui dentro. E onde que está aqui dentro? O que eu digo é primeiramente a sua vontade intrínseca em realmente querer. Olha só que interessante, eu preciso realmente querer me curar. Porque às vezes eu quero me curar, mas eu vou lá e eu não tenho força de vontade de parar de fumar, de melhorar meu relacionamento de casal, de melhorar minha profissão, né? Isso, olha lá, estão falando aqui, ó, eu só penso no trabalho e depois descarrego tudo na minha esposa. Exatamente. Então, assim, a gente tem que criar essa coragem, né? E isso foi o que, para mim, foi o grande diferencial, né? Foi criar coragem, porque eu não tinha coragem. Eu realmente não tinha coragem de ter uma conversa com a minha esposa, né? De parar e olhar para a minha alimentação, né? Igual agora, né? A gente começou, eu e minha esposa, ontem, uma modulação intestinal, sabe? Então a gente está 2 dias só comendo verdura crua, entendeu? Ontem eu estava soltando pelos cabelos de fome, hoje já me adaptei melhor. Então assim, o quanto vocês estão dispostos a pagar o preço para você ter saúde? E não é o preço financeiro, é o preço que você faz com a sua vida, não sou eu. Todo mundo, se tiver a possibilidade agora de olhar para um espelho, olha para esse espelho agora e veja esse reflexo. O que você diria para você mesmo? Para que você pudesse cuidar mais de si. Né? Porque geralmente é isso que acontece. A gente não tem a capacidade de lidar com os nossos problemas, tanto físicos quanto emocionais. Né? Nós não temos habilidades, nós não temos educação, nós não temos conhecimento para isso. Por isso que nós precisamos se apegar, né? Se unir, se juntar a metodologias que nos levam para esse caminho. Foi por isso que eu tracei uma linha da fisioterapia que é diferente de qualquer linha, né? Que a maioria, né? Tem gente que chega ali para mim, doutor, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, né? Eu vim aqui, me falaram que você trata depressão, eu estou aqui, mas você é um fisioterapeuta? Né? Então assim, mas quando você olha para a causa do problema, para as dificuldades emocionais e você tem uma ferramenta para isso, você pode ajudar essa pessoa. Não que ele não precise ir no psiquiatra, no nutricionista, é um trabalho em conjunto. Mas hoje eu não trabalho só com dor, eu trabalho com a metodologia que ajuda as pessoas a terem mais equilíbrio físico e mental. Então é por isso que o primeiro passo está aqui na mente. O primeiro passo está você olhar para você mesmo a partir de agora, olhar para a sua rotina e falar assim, eu quero mudar. Eu quero realmente ser diferente. Porque a partir desse momento, a partir dessa decisão,
você não vai esperar mais nada de ninguém. Porque não importa o quanto tempo você vai demorar, não importa o que você vai fazer. Né? Para mim, eu queria, né, fazer com que o meu corpo funcionasse melhor. Então, para mim, eu vou ter que passar sacrifício de 18 dias fazendo uma modulação intestinal. Esse é o preço que eu vou pagar para a minha saúde. Você está disposto a receber? Você está disposto a receber de você mesmo? Você entende a complexidade disso? Você está disposto ou disposta a receber para si mesmo? Você fazer algo para si mesmo? Porque quando a gente fala de saúde, não adianta a gente querer só deitar na maca, fazer uma microfisioterapia, se o seu corpo está oxidado, inflamado, intoxicado. Porque você se alimenta mal, porque seus hábitos de vida são maus, são ruins, porque você não se alimenta bem, porque você não consegue gerenciar os estresses. Aí, legal, a gente consegue muito ajudar nesse processo de fazer com que as pessoas gerenciem o seu estresse. Né? Aprendam a lidar. Significa que eu não passo raiva, que eu não me sinto magoado, que eu não... Não. Quem falar isso é mentira. E eu desconheço de uma pessoa, a não ser que ela esteja com um conflito biológico do emocionalmente morto. Quem faz a formação sabe do que eu estou falando. É aquele tipo de pessoa que não tem emoção. Aí tudo bem. Né? Só que é um conflito, não é uma naturalidade. É um programa biológico protegendo essa pessoa do que ela está vivendo. Pensa assim, se eu sofro muitas agressões na minha vida, então se você conhece uma pessoa, né, que não expressa emoção, está caindo no mundo, tá tudo bem. Você está lá carente, sofrendo, né? Consegue treinar. Olha, eu treinei ontem, mas hoje eu não treinei não, senti muita fraqueza. Aí você tem que ver com a nutricionista que indicar essa modulação, tá? Então assim, pessoal, você pegar e ter esse processo para que vocês possam, né, realmente modificar ali nas suas vidas, né? Então assim, o que a gente propõe dentro desse contexto de mudança emocional? Né, de você ter uma forma de você agir diferente. Esse é o processo do detox físico e mental. É uma metodologia que faz com que você olhe para isso. Então, assim, se você não tiver esse primeiro passo mental de você realmente conseguir e querer, né, simplesmente ali olhar para si mesmo e se curar, você não vai dar esse passo, né, e ninguém vai fazer isso por você. E por isso que hoje não, já faz uns 4 anos que eu estou nessa busca. Desde 2016, mais ou menos, nessa busca porque eu percebia que tinha pessoas que a gente fazia técnica, estímulos mentais e físicos e, uma baita de uma resposta. A pessoa, uma sessão voava. Tinha outras pessoas que uma sessão só piorava, não melhorava nada. Eu falava, caramba, o que está acontecendo? Então eu fui buscar, né? Informação, fui fazer cursos, né, informações. E hoje eu estou finalizando uma formação né, em relação a uma formação americana lá com um professor nosso brasileiro que está nos Estados Unidos, o Afonso Salgado. Ele é um grande mestre aí para mim, me guiou perfeitamente e fechou toda uma linha de raciocínio que eu já tinha a respeito do processo de você se limpar, não só fisicamente, porque também não adianta nada eu fazer uma modulação intestinal, né? Eu fazer uma dieta, se eu tiver um estresse. Olha só, isso aqui foi pesquisa científica realizadas em ratos. Eles pegaram os ratos. Nós temos um nervo que ele desce e vai para as nossas vísceras, chama nervo vago. O que essa pesquisa demonstrou? Eles suplementavam os ratinhos, né? E eles tinham uma resposta bioquímica no corpo. O que eles fizeram? Eles cortaram o nervo vago desses ratinhos. Não teve a mesma resposta, quase nada de resposta. Então, olha só que interessante. Se você tiver um estresse que estimula o seu sistema simpático, ele é o oposto do parasimpático, que é o nervo vago. Se você inibe o seu nervo vago, tudo que você nutre, o suplemento que você toma, cai de 10, ele vai lá para 2, a absorção. Então não chega. Você consegue me compreender isso? Não chega pelo seu estresse.
Aí você gasta uma maior grana com suplemento, uma maior grana com um monte de coisa e não dá resultado e você culpa o profissional. Entendeu? Mas por quê? Porque você não compreende que o seu estresse emocional ele inibe o seu sistema vagal, né? Você praticamente inibe essa função, ele diminui demais a digestão, então as moléculas não quebram direito. Sem contar, eu nem vou entrar nisso, que é o que eu explico no curso do detox, na parte da desbiose, né, que é quando o intestino ele aumenta ali a permeabilidade, né? Então, assim, pensa que o intestino é uma barreira. Na hora que você come, chega ali quebradinho a molécula, ela entra para a corrente sanguínea para que viaje pelo nosso corpo. Se você tiver todo esse processo que eu expliquei até agora, esse estilo de vida, você aumenta essa junção entre o intestino. Então começa a passar agrotóxico, começa a passar fungos, bactérias, tudo que você imaginar começa a entrar. Aí o que o seu corpo vai fazer? Pô, você pode estar comendo super saudável, mas vai chegar um pedaço desse tamanho, que era para ser assim, tá chegando um pedação lá de cenoura, não digeriu direito. Cara, ele vai começar a olhar aquilo como algo agressivo, porque assim, não me serve aquilo ali. Teria que ser mais digeridinho, mais quebradinho. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa começa a aumentar a resposta inflamatória. Pronto. Doenças autoimunes. Entendeu? Rinite, sinusite, aí vai. Tudo que você imaginar que é processos inflamatórios. Por quê? Porque o seu estresse emocional, o seu estilo de vida modificou o seu sistema nervoso, que impossibilitou a sua digestão ser correta. Isso se você tiver uma boa alimentação. Agora imagina você comendo pão todo dia, comendo bolo, comendo arroz, comendo quase nada de frutas, legumes, verduras. Por quê? Porque no mínimo, porque tem as vitaminas necessárias para que você não está tenso, você vai precisar do B12. Entendeu? Então se você não comer algo que tem ali B12, cara, você não vai ter a vitamina. Adianta, sei lá, no físio inibir os nódulos, fazer uma estimulação? Cara, não adianta. Sabe, não vai funcionar. E aí você vai culpar ali o profissional por essa dificuldade. Então tem que ser um trabalho em grupo, né? Por isso que hoje em dia eu faço uma orientação de estilo de vida, para que a pessoa saiba realmente o que ela precisa fazer, e aí vai do engajamento de qualquer um. Tem pessoas que a gente vê ali que tem um processo emocional, mas ela quer trabalhar só o físico. Eu já lavo minhas mãos e falo, tudo bem, vamos trabalhar só o físico. Porém, enquanto você não mexer naquele processinho ali, enquanto você não olhar para aquilo, vai ter sempre uma alteração em você. Né? Ou, às vezes, você consegue trabalhar emocionalmente a pessoa, ela muda tal, mas ela continua tendo estufamento, intestino preso, às vezes dor na lombar. Né? Muitas dores lombares, gente, muitas dores lombares vêm pelo intestino. Ninguém consegue, as pessoas não têm esse link, mas é muito comum as dores lombares virem dos processos que tem de tanto mobilidade do intestino quanto também de inflamação. É através de todo o caminho neural do sistema nervoso, porque você acaba enviando uma informação. Sem contar, isso eu não estou falando ainda, olha só, a gente falou sobre dormir mal, se alimentar mal e estresse no meu trabalho. Agora, vamos colocar o que é natural para nós. O que é natural para nós? Escovar o dente com flúor, passar o desodorante com alumínio, usar a roupa, né, com sabão em pó, com amaciante, que todos vêm com a química e a nossa pele absorve. Nós temos a poluição do ar, nós temos a própria poluição eletromagnética, né? As ondas de Wi-Fi, de telefone, que elas também vão polarizar a nossa célula, nós vamos ficar com muitas alterações entre íons positivos e negativos. Não tem pessoas que, às vezes, você toca a mão assim, você dá um choquinho, ou você passa a mão num móvel, você dá um choquinho. Você está com uma alteração eletromagnética, o seu corpo está com muitos íons positivos. Então você vai ter uma alteração a nível celular.
as suas células não vão conseguir muitas vezes repolarizar. E para quem, né, não dá para a gente falar sobre bioquímica, né, mas quem é da bioquímica sabe que para encaixar muitas vezes ali o comando é elétrico. Então a gente fala de energia, né, ninguém acredita, mas gente, a parte elétrica do nosso corpo é fundamental, entendeu? Sem a parte elétrica a gente não funciona, né? As células não funcionam, então é uma questão de polaridade, né? Às vezes inverteu a polaridade, as substâncias entram ou não. Aí com todo esse processo você tem ainda as intoxicações, porque você cozinha numa panela de alumínio, você faz uma comida saudável na air fry, né? E assim vai. Então você sempre enchendo o seu corpo, intoxicando o seu corpo. Fora tudo isso, nós temos o próprio ácido lático, a própria toxina que nós produzimos para metabolizar tudo no nosso corpo. Então olha só que interessante, só para a gente funcionar, a gente já se intoxica. Porque nós produzimos, né? Nós não respiramos o oxigênio, eliminamos o gás carbônico. É mais ou menos isso. Todos os nossos processos básicos fisiológicos, ele produz toxina. E o que acontece? É aqui que a gente entra no processo. Você está cheio de processos de estresse que desequilibram o seu sistema nervoso, o seu corpo não funciona direito, você tem uma má alimentação, uma dificuldade no sono e sempre uma intoxicação física e uma intoxicação emocional. O que é intoxicação emocional? É o conflito no trabalho, é o conflito no relacionamento, é o conflito com os pais, é os nossos estresses, né, que a gente vive no nosso dia a dia. E o estresse ele não é ruim, né? Se você não tiver um mecanismo de lutar, você não vai buscar as coisas na sua vida, inclusive fazer um processo para você mesmo. Só que, basicamente, existem fases do estresse que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, esse processo todo, imagina, você está lá intoxicando, e aí o que acontece basicamente a nível celular? Essas toxinas elas começam a se acoplar nas células, impedindo que as substâncias que realmente deveriam acoplar nessas células não façam esse processo. Aí você faz o exame de sangue, está tudo normal e você está cansado, você está com inflamação e você não consegue entender por quê. Porque tudo que você se alimenta pensando de forma, uma má alimentação, né, mesmo que seja uma boa alimentação, ela não chega nas tuas células. Por todo esse processo fisiológico, gente. Então, assim, e o que eu estou aqui propondo? Significa que nunca mais a pessoa vai fumar, beber? Não é isso. Quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80? Quantas vezes você na sua vida fez um processo de desintoxicação? Esse é o segredo. Então não significa que você nunca mais vai comer o seu churrasco, que você nunca mais vai comer o seu doce. Cara, eu gosto de doce, eu gosto de churrasco, eu tomo cerveja, eu tomo vinho. Porém, se eu não realizar, se eu não parar tudo que eu estou fazendo por um tempo, vamos pensar na casa. Pensa na sua casa. Começa a entulhar, colocar coisa, e não limpa a sua casa. Como que a sua casa vai ficar? Ela vai ter um cheiro bom, ela vai estar confortável, vai estar gostosa de ficar aí dentro, vai ser muito gostoso, né? Você entendeu? Então vamos imaginar agora o contrário. Imagina você chegando em casa, às vezes podendo, ou não, vamos imaginar de manhã, né? Você acordando de manhã, você fazendo uma alimentação um pouco mais saudável. E, às vezes, não é caro não, gente, você comer um ovo, né, de manhã, algumas frutas, né, ter uma alimentação legal, você saber se relacionar com a sua esposa, com os seus filhos, sabe, você colocar atenção àquilo que você está fazendo naquele momento, você ir para o seu trabalho, você vê um problema numa pessoa, você já conseguir identificar, pô, isso aqui, cara, esse comportamento eu já sei, isso aí é coisa que eu não aceitava nos meus pais e por isso que eu estou tendo essa dificuldade com essa pessoa. Então não tem nada a ver com ela. Olha, gerenciamento emocional. Aí o seu chefe, aí todo mundo vem trazer coisas para você fazer
e você não precisa mais agradar as pessoas, porque você já tem um preenchimento interno. Então, você tendo esse preenchimento interno, você consegue dizer um não. Sabe, tá tudo bem se a pessoa não gostar de você. A gente não precisa agradar todo mundo. Se a pessoa não gosta de você, fazer o quê? Você vai mudar a sua essência? Não. Não necessariamente você precisa disso. Desde que você seja coerente com as suas ideias, com os seus pensamentos, com as suas ações. Então aí, se bater uma fome, você tira uma fruta da sua mochila, sabe, uma maçã, uma banana, em vez de ir na padaria, comer uma coxinha, tomar uma coca. Você monitora o tanto de água que você toma por dia, porque é impressionante o tanto que as pessoas não tomam água. E o nosso corpo é 60% formado de água. Então, assim, se você... aí você chega em casa, sabe? Você consegue parar, desligar... Gente, 10 minutos, sabe? Desligar do celular, desligar de tudo, prestar atenção na alimentação, mastigar um pouco devagar, sabe? Você poder se permitir, muitas vezes, deitar e tirar um cochilo de 10 minutos. Então, são 20 minutos que vão, às vezes, mudar a sua vida. Você fazer isso, sabe, para você, é para você, não é para os outros. É para você. E aí você ir para o seu trabalho, de novo, você conseguir lidar com as coisas, saber que um primeiro filho, em termos de família, reage de um jeito, um segundo filho de outro, uma pessoa destra reage de uma forma, uma pessoa canhota reage de uma forma. Né? Nós temos pessoas com aptidões do que outras, e você aceita essas diferenças, você consegue lidar com todas essas diferenças. Gente, a vida nos traz a diferença, para que a gente possa realmente permitir conviver. Imagina se todo mundo fosse igual, sabe? Imagina se não houvesse diferenças, sabe? Então tem formas de pensar diferente, tem pessoas que conduzem a vida diferente, e está tudo bem. Não adianta a gente lutar contra isso, que nós vamos se estressar. Sabe? Cada um vive a vida de uma forma, cada um teve uma experiência. Então, imagina você tendo essa resiliência, e você chega em casa, você come lá sua salada, seu frango, tal. Chega no fim de semana, vai pro churrasco, bebe, dorme, vira à noite, beleza. Você fazer isso de vez em quando não tem importância. Ou todo final de semana você conseguir realizar uma atividade física, uma caminhada. Hoje, com a pandemia, eu estou há 6 meses, 7, eu acho, sem ir na academia, que é uma coisa que eu faço desde os meus 18 anos. Mas, sabe, eu acabei, questão de tempo até mesmo, eu comecei a perceber o tanto de tempo que eu tinha para sair da minha casa, ir na academia, voltar, eu perdia 1h30 do meu dia. Eu falei, cara, eu vou fazer em casa. Aproveitei essa pandemia para justamente isso. Tem aplicativos no celular que você baixa, é como se fosse um personal. Né? A minha esposa faz com personal aqui em casa. As minhas crianças estão fazendo aula uma vez por semana, porque elas não têm educação física. Eu me possibilito fazer isso, né? Até mesmo financeiramente. Né? Cada um tem o seu processo financeiro. Né? Eu também não sou aqui aquela coisa, mas eu prefiro, sabe? Eu sei que eu vou gastar X por mês com a saúde mental e física dos meus filhos. Sabe? Então, tudo isso é você conseguir olhar para o que a gente trabalha lá no Detox, para mandá-la da vida. Que é mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso aqui. Você vai olhar para todos os aspectos da sua vida. O social, a parte de alimentação, o seu corpo, a parte de família, o seu relacionamento amoroso e a sua profissão. Então, dessa forma, nessas 7 áreas, você acaba olhando, né? Você acaba olhando para todas essas áreas da sua vida, você consegue identificar onde eu preciso realmente colocar o meu foco e a minha energia para que eu possa solucionar os meus problemas. Basicamente, porque pensa bem, imagina o tanto de energia que você não gasta, tendo raiva da sogra, tendo raiva do marido, e você convive com ele todos os santos dias. Sabe, não consegue lidar com os filhos, ou tem lá uma falta de apetite, e não consegue, né, identificar isso. Exatamente. Por que você não tem apetite? É porque você tem um estresse emocional? É porque você tem um problema de coluna que comprime o nervo que vai para o estômago e gera uma hipocloridria, por exemplo? Então, assim, tem que identificar
Todas essas são as possibilidades. Tem que ter a metodologia para que você consiga identificar junto com o profissional aquilo que está acontecendo com você. Então imagina o tanto até mesmo de tempo e energia que você gasta com aquilo que você não quer. Aí você reúne com os amigos no momento de lazer, você fica falando mal da vida dos outros. Você fica falando que merda o Brasil, que merda a pandemia, só reclamando. Aí a gente começa a entrar em neurociência. Aí a neurociência nos fala, né, que quanto mais você repete, né, um padrão de comportamento e de um padrão emocional, de pensamento, de sentimento principalmente, você acaba engramando isso no seu corpo. Por quê? Porque você libera uma química. E nossas células, elas se renovam constantemente. E se você não muda o seu jeito, as suas células ficam lá, sempre captando ou criando novas células com aqueles receptores. Ou você acha que se você nunca parar para sentir o amor, o seu corpo vai ter os receptores da ocitocina tão aflorados quanto os do cortisol, porque você sente raiva. É basicamente isso. Então você acaba tendo essa dificuldade, muitas vezes eu vejo isso, de mudança, né? Isso é comum. Eu vou falar uma outra coisa interessante aqui. Acho que eu teria que gravar umas 3 horas, né, para fazer essa live. Gente, eu deixei um cronograma aqui, eu não cheguei nem num terço do que eu tinha para falar. Mas vamos lá. Então assim, imagina você, né, tendo esse processo de estresse, de conflitos emocionais, e você olhando para esses aspectos da sua vida e você conseguindo ter um gerenciamento. Você gasta a sua energia exatamente naquilo que você precisa fazer. Então imagina o tempo que você sai do seu trabalho para você ir na fisioterapia, ou no médico, ou no nutricionista, ou na farmácia para comprar o remédio. Todo esse tempo poderia estar sendo gasto para que você realmente faça um processo efetivo para você, para que você realmente consiga essa mudança. E isso só vai acontecer se você tiver a mentalidade. E essa mentalidade, eu vou até pegar aqui para ler para vocês uma filosofia que eu acho muito bacana. Quando eu conheci isso em 2006, eu falo que isso mudou a minha vida, sabe? É a filosofia do sucesso do Napoleão Hill. Eu vou colocar aqui para vocês, para eu ler para vocês, né? Olha só que interessante, o Napoleão Hill, ele um cara estudou demais a mente, o comportamento humano e tal. E ele fez uma filosofia que é a filosofia do sucesso, né? Se você quer ter sucesso em qualquer aspecto na sua vida, você precisa ter essa mentalidade. Gente, tudo começa na nossa mentalidade. Se você acreditar que é difícil, que não é fácil, que você não consegue, né? Que olhar para dentro dói mesmo. Mas quando você quer, você vai ter muita facilidade de lidar com esse processo. Olha só que interessante, ó. Chama filosofia do sucesso. Depois vocês procurem isso aí na internet. Imprimam e colocam na porta da geladeira, sei lá, do guarda-roupa. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Então, olha só, em quantas coisas na sua vida você pensa que você é um derrotado, que você não consegue. Se não pensar quer a qualquer custo, então, se você não pensar que você quer a qualquer custo, você não conseguirá nada. Por quê? Porque você não vai engajar no seu projeto. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, esse é o que mais tem. Eu quero trocar de relacionamento, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de emprego, mas eu não consigo. A vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, né? Aquela pessoa que sempre faz tudo pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. E o espírito que a gente quer dizer aqui é a sua vontade interna em mudar a sua vida. Você vai superar qualquer barreira. Então, se você pensa que é um malogrado, você se torna como um tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada na sua vida,
deve, antes de tudo, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Olha que interessante isso. Então, antes de você atingir uma posição mais elevada na sua vida, no seu relacionamento, na sua alimentação, na sua vida social, profissional, não importa. Então, antes de obter essa vitória, você tem que ter a convicção de que você vai conseguir isso infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos. A gente vê muita pessoa saudável caindo. A gente vê muitas pessoas que são fortes também caindo. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Essa é a filosofia de vida que eu tenho hoje. E sim, eu realmente foco naquilo que eu quero, naquilo que eu almejo, naquilo que eu desejo, e eu esqueço tudo ao meu redor. Por quê? Porque eu conduzo a minha família hoje. Hoje eu olho para uma direção junto com a minha esposa e nós dois juntos conduzimos a nossa família. Eu não deixo que nada me conduza. Eu não deixo que nenhum conflito vá brecar o meu caminho. Eu não deixo que nenhuma dificuldade de lidar com o pai, com a mãe, com a profissão, com a sociedade, não importa, isso não vai ferir a minha integridade a ponto de impedir o meu olhar de direção. Porque quando eu percebo que eu não estou olhando mais para a direção que eu quero dar para a minha vida, eu resolvo, eu olho para esse conflito e eu resolvo. Então é assim que você cria uma mentalidade vencedora. E vencedora no sentido de você conseguir aquilo que você quer. Porque eu tenho certeza que você quer ter saúde, eu tenho certeza que você quer ser feliz, mas você nunca encontra. Ou quando encontra, logo escapa. Não é assim? E tem uma história que é muito interessante, né? Que um professor, ele chamou os seus alunos, né? Colocou muitas bexigas, né? Muitas bexigas num salão, e chegou para os alunos e falou assim: olha, dentro dessas bexigas está a felicidade de vocês. Olha só que interessante, o mestre chegou para os alunos e falou isso: olha, essas bexigas que estão aqui no alto, estão flutuando aqui, todas elas cada um de vocês, né, tem aqui a felicidade. Basta vocês encontrarem a bexiga de vocês, que está com o nome de vocês. E ele pegou e falou assim: ó, dou 3 minutos para que vocês todos façam essa tarefa. Tá, todo mundo começou a correr, pá. Pum, bateu o martelinho, 3 minutos, acabou o exercício. E o professor viu que todo mundo estava triste, estava desanimado, sabe, não conseguia, falou, pô, o que será que aconteceu? E ele perguntou para os alunos: pô, mas o que aconteceu? Eu deixei a bexiga da felicidade para vocês pegarem. Está ali, ó, é só pegar a de vocês. Mas nenhum aluno conseguiu, em 3 minutos, que era muita gente, encontrar a sua bexiga da felicidade. Aí, a partir desse momento, o que aconteceu? O professor falou assim: não, então pera lá. Eu vou deixar mais 1 minuto para que vocês possam encontrar a bexiga da felicidade para vocês. Porém, agora eu quero que vocês, ao encontrar a bexiga, a primeira bexiga que você encontrar, você vai levar até a pessoa que é a respectiva dona da bexiga. E eu vou dar apenas 1 minuto para vocês. E o que aconteceu? Ele tocou o sininho, em questão de 20 segundos, todos estavam em êxtase segurando a sua bexiga. Por que isso aconteceu? Porque, em vez de procurar a bexiga da felicidade, a sua bexiga, você simplesmente, ao ver uma bexiga com o nome de uma outra pessoa, você entregou para ela. Então, muito da nossa felicidade está naquilo que a gente entrega para as pessoas. Está naquilo que a gente serve para as pessoas. Está naquilo que a gente faz. Então, olha só que interessante. O que você faz para as pessoas é uma das coisas que vai te deixar mais feliz, mais alegre na sua vida. Você vai se sentir muito bem. Então, por isso que é muito importante você conseguir, né, compreender como você funciona, como os outros funcionam, para que você, independentemente do que você faça, você consiga entregar algo.
Quando você entrega algo para essa pessoa, seja um conselho, seja o seu trabalho, seja uma frase positiva, não importa o que você faça, você vai sentir a felicidade. Então é muito mais fácil você encontrar a felicidade quando você serve as pessoas. E é por isso que hoje eu utilizo da minha profissão para servir as pessoas com conhecimento, hoje eu ensino a minha metodologia, né, de trabalho para as pessoas que querem aprender um método. Eu tenho uma formação para isso. Hoje eu tenho também para pessoas leigas que querem se desenvolver. Eu poderia muito bem segurar tudo isso, esperar que as pessoas venham até mim para se tratar e está tudo bem. Mas não, eu tenho essa minha missão, que é servir com esse conhecimento com o máximo de pessoas possíveis, para que as pessoas tenham a possibilidade de pegar, né, este presente e fazer o que eles quiserem com a vida de vocês. Então, assim, é isso que a gente chama de pegar, né? Então, se isso aqui está na minha mão, eu posso vir aqui e pegar e tomar aquilo. Então, eu estou oferecendo possibilidades para as pessoas, né? E as pessoas pegam se elas quiserem. Quem não quer, não pega e continua vivendo a sua rotina, né? Com as suas dificuldades, não sabendo se relacionar, não tendo inteligência emocional, continuando tendo uma vida que às vezes vai adoecer, que às vezes vai levar a pessoa para um processo de desequilíbrio físico e mental. Mas quem quiser vai vir e vai pegar aquilo que tem para oferecer, que é informação, é conhecimento e um treinamento que eu vou estar ministrando também o mês que vem, ou em novembro, eu estou para fechar essa data, que é o evento que seria presencial, eu vou realizar ele online. Só que nesse evento online eu já tenho pessoas que eles já estão inscritos por já terem participado do Detox no final do ano, né? E pessoas que participaram de uma aula minha. Então eu tenho poucas vagas, né? Por quê? Porque eu vou conduzir as pessoas. Eu vou dar um curso de um dia inteiro, vai ser, né, não sei quantas horas, nós temos hora para começar, mas não tem hora para terminar. Com bastante informação, ferramenta, relacionamento, todos os aspectos da mandala. Todos os aspectos da mandala. Profissão, saúde, tudo que vocês imaginarem. E a partir dali, tanto antes quanto depois, eu vou passar um período acompanhando essas pessoas para que elas encontrem equilíbrio físico e mental. Então, se você tem interesse, se você quer realmente pegar esse processo, me manda uma mensagem aí inbox com o seu contato, que eu vou entrar em contato com você e juntos nós vamos crescer em todas as formas de relacionamento. Gente, eu agradeço demais a oportunidade de vocês. Vou descansar porque eu estou nessa dietinha aí, rapaz, o negócio ele mexe muito com a gente. Agradeço de coração, encaminhe essa live, vou tentar salvar ela aqui e espero que todos fiquem em paz. Um grande abraço, tchau, tchau.